A paz de Deus, que Deus abençoe a tua quarta-feira, que ela seja próspera, abençoada, e que onde você colocar as mãos de Deus, possam estar ao seu favor. Hoje o nosso devocional vai lhe trazer uma mensagem de um diálogo em que Pedro fala com os discípulos, olhando para Jesus. Naquele momento, descrito no capítulo de Mateus 26, ele diz: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus, olhando para ele, em verdade te digo que nesta noite, ainda que o galo cante, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos naquele momento disseram o mesmo. E Pedro, sem perceber, permitiu que o orgulho, a arrogância, a vaidade tomasse conta dele. O que nós não confessamos nesta passagem é que muitas vezes nós estamos igual a Pedro. Nós comparamos a nossa crença, a nossa fé, a nossa força com alguém que está se arrastando aos nossos olhos. Nós, olhando para os outros, medimos a capacidade do outro em alcançar o Senhor. Colocamos a nossa vaidade e o nosso orgulho acima do relacionamento com o Pai. Achamos de verdade, como Pedro naquele momento: eu sou o mais crente. E a máscara do orgulho, a máscara de fazer, a máscara de simplesmente performar em relação à oração, à pregação, à profecia, ao dom, à alegria, achando que tudo aquilo fazia com que ele fosse muito melhor do que os outros. E entendeu, vestido de uma arrogância ímpar, que ele era maior e mais crente, que ele amava a Deus por aquilo que ele achava que fazia, por aquilo que ele achou que havia entregado a Deus. Mas a grande verdade é que o relacionamento com Jesus não se baseia no que se parece, não se baseia na aparência. O tempo passou, e assim como Jesus havia dito, Pedro estava no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois foi para o alpendre, e outra criada viu, e dizendo a ele que ele estava com Jesus, negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Pouco tempo depois, outras pessoas disseram: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Aqui fica claro que era o modo de falar, as roupas, a formalidade, tudo isso Pedro se parecia, mas ele não era, porque não é sobre o modo de falar, não é sobre as vestes, não é sobre o que aparenta ser, é sobre quem ele era. E ele já disse: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Naquele momento, a soberba, o orgulho, encontrava-se com Pedro e deixava-o sozinho, como quem quisesse dizer: você não é nada. A caminhada mais dura e mais difícil que Pedro já teve, ele quis voltar a ser pescador. Quis voltar para quem ele de fato achava que era.
E no encontro que Jesus armou para ele, na pergunta mais linda que existe, Jesus pergunta novamente: Pedro, você gosta de mim? E ele dizendo: não, Jesus, tu sabes. Sabe, naquela hora, Pedro estava entendendo o quanto ele era frágil. Depois de 3 vezes, Jesus diz a ele, e Pedro dizendo que não era capaz de dizer que o amava mais, porque as medidas caíram. E Jesus, olhando para ele, disse: então, a partir de agora, apacenta as minhas ovelhas, porque você entendeu que toda vez que você vestir a máscara do orgulho, eu estarei distante de você. Agora você compreendeu que as dores do homem, descritas na humilhação de um sentimento puro, vale mais do que qualquer máscara de arrogância. Este devocional vem lhe trazer uma mensagem. A soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. Ei, volta, se humilha. Não é sobre a forma bonita como você ora, sobre o jeito bonito como você fala com as pessoas, sobre a roupa que você usa. Não é sobre a quantidade de vezes que você diz que ora. É sobre a amizade que você tem. É sobre o relacionamento. É sobre não medir o outro e entender que nós somos falhos. Pedro aprendeu da pior maneira que poderia existir e ainda assim Jesus deu uma maravilhosa lição. Aprenda de todo o teu coração. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, humildemente nós pedimos agora, cuida de nós. Não nos permita cair, arranca a nossa máscara, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos quebra em relação àquilo que nós somos e nos deixe mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, amigo.